E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez iniciando o guia do Obsidian, que vai ser uma playlist aí com mais ou menos de 6 a 7 aulas sobre o Obsidian, onde eu quero ensinar para vocês o basicão desse software maravilhoso. E se você está pensando em começar a utilizar o Obsidian, essa playlist vai servir como um guia para te ajudar nessa jornada, tá? Então, semelhante com o nosso guia do Notion, né, que a gente já fez aqui também, hoje vamos iniciar isso daqui e de maneira rápida, né? Eu não quero enrolar também, quero fazer igual lá no guia do Notion, vamos fazer aulas rápidas e objetivas. Vamos falar então sobre Obsidian, né? O que que é Obsidian, cara? O que que define essa plataforma? Essa plataforma não, o que define esse software, né? Eu fiz aqui uma anotação para mostrar justamente nas aulas, tá? Que o Obsidian é um software de anotação e ele pode atender diversas demandas, né? Desde gerenciamento de projetos, você pode fazer um diário no Obsidian, lista de tarefas, né? Linkando aqui com o gerenciamento de projetos, né? Você faz tarefas relacionadas a certos projetos. E a gente tem também a parte que eu acho mais legal do Obsidian, que é a parte de você fazer anotações referentes ao gerenciamento de conhecimento, né? Eu já mostrei num vídeo que eu falei somente do Obsidian aqui no canal, que a gente utiliza o método, né? E muita gente gosta de utilizar o método do Zettelkasten para gerenciar o conhecimento, e o Obsidian oferece todas as ferramentas necessárias para a gente fazer esse gerenciamento de conhecimento aqui dentro da plataforma, tá? Outra coisa interessantíssima do Obsidian, para essa aula inicial a gente falar sobre isso, é que diferente de outros aplicativos, o Obsidian ele atua como um mediador de arquivos locais, né? Então a gente tem pastas e arquivos no nosso próprio computador e o Obsidian interpreta esses arquivos e traz aqui para dentro do software, né? Então, por exemplo, esse daqui é o meu workspace, né? Aqui no Obsidian ele é chamado de cofre, tá? Se eu vim aqui, ó, no meu iCloud Drive aqui, eu deixo ele no iCloud, justamente para questão de backup e tudo mais. Eu tenho aqui, ó, Obsidian, eu tenho o cofre, ele é uma pasta. E se a gente observar bem aqui, ó, vou colocar em lista, são arquivos, ó. Olha só que interessante. E todos esses arquivos, ó, eles estão organizados aqui dentro do meu Obsidian. Então eu tenho aqui uma pasta justamente para arquivos, né, onde eu coloco PDFs, eu coloco prints de alguma coisa que eu quero criar em alguma nota, e ela cai toda nessa pasta de arquivos. Eu tenho aqui, ó, uma pasta de diário, que nunca mais eu escrevi nada, mas pode ver, são todas as notas relacionadas aqui a diário, né? Então tudo que eu crio, né, utilizando aqui a pasta diário, cai nessa pastinha. Esses outros arquivos, se você observar, são arquivos no formato Markdown, a gente já vai falar sobre isso, mas são arquivos que estão presentes aqui no meu computador, tá vendo? Ó? Eu tenho também aqui uma pastinha de projetos, onde eu crio e escrevo sobre projetos, né, que eu estou realizando no momento. E é isso, outra pastinha de templates daqui são assuntos para próximas aulas, beleza? Mas enfim, o que é interessante a gente perceber no Obsidian que ele tem de diferente, por exemplo, com o Notion, tá? Eu vou citar o Notion porque eu já fiz uma playlist aqui chamada Guia do Notion, e eu acho que é legal fazer essa comparação, já que a gente vai fazer uma playlist de guia, né? O Obsidian ele trabalha com arquivos locais, então eu não tenho necessidade de ter conexão com a internet, eu posso trabalhar de qualquer lugar, não preciso necessariamente estar com a internet funcionando. E o que mais que ele tem de diferente? Essa organização no formato Markdown. O que é isso, pessoal? Esse formato ele é muito utilizado em páginas web e em toda a comunidade assim de desenvolvedores e enfim de quem escreve também. É muito fácil eu exportar esse tipo de arquivo para outro aplicativo. Eu posso mandar ele lá para o Word, posso fazer a formatação que eu quiser, eu posso, se eu quiser migrar futuramente para um outro aplicativo de gerenciamento de conhecimento. Esse formato Markdown ele é muito utilizado globalmente. Então, eu não tenho, por exemplo, o Notion ele gera um arquivo Markdown, só que ele tem um formato de arquivo que é do próprio Notion, tá? Você não gera arquivos do tipo MD, sabe? .md. Diferente do Obsidian, que ele trabalha com esse formato global, o que facilita a nossa migração num futuro, caso
o software seja descontinuado ou até mesmo se eu encontrar um software melhor, enfim, eu posso trabalhar com esse formato Markdown, que ele é um formato extremamente usado em todos os cantos aí da internet e do mundo, enfim, do mundo digital, né, digamos assim. Então, eu coloquei aqui, né, que ele cria uma pasta de arquivos no nosso sistema e os arquivos possuem um formato universal Markdown que facilita no futuro a gente fazer uma migração para um outro app ou, como falei para vocês, às vezes eu quero tirar alguma nota daqui do meu cofre e como eu dou aula, então vamos supor que eu quero fazer uma aula sobre matemática e tal, e eu tenho anotações aqui sobre matemática, eu posso exportar essa nota tanto em PDF, se eu quiser já, né, pegar o formatinho que está aqui e levar para impressão, já exporto em PDF. Mas se eu quiser mandar, por exemplo, para um Word da vida, para colocar alguma outra informação, geralmente a escola pede que você coloque o logo da escola ali em cima e tal. Então eu posso exportar isso e mandar para o Word, que a formatação não é perdida, né? Ela é preservada e o Word aceita essa exportação para dentro lá da plataforma. Eu posso editar de maneira mais tranquila, né? Diferente do Notion, que se eu copiasse e colasse direto lá para um documento do Google ou um Word da vida, eu teria que trabalhar totalmente aquela formatação inicial, porque ela vai toda desconfigurada, tá? É isso. Bom, para a aula não se alongar muito, vamos então, né? Nossa, falei demais, hein, cara? Falei demais. Vamos então fazer aqui uma criação de cofre, né? Eu não vou abordar aqui temas como baixar o Obsidian e tal, porque eu tô colocando aqui na caneta que vocês que estão vendo esse vídeo já saibam baixar isso, né? Se a gente vir aqui ó, no site do Obsidian, deixa eu pegar aqui obsidian.md, eu vou falar já que né, é isso, é muito simples, você entrou aqui no site, você vai clicar aqui para baixar o Obsidian. Se for para Mac vai estar Mac, Windows, enfim, tudo aqui, tá? Bom, quando a gente baixa o Obsidian, ele aparece com essa tela aqui, ó, que é a primeira tela que ele vai sugerir para a gente criar um novo cofre, ou caso você já tenha né, arquivos aí que você se organiza através de pastas, você pode já abrir essa pasta aqui ó, como um cofre, né? Que seria o meu caso, caso eu quisesse abrir ali aquela minha pasta de organização, essa daqui, né? Ó. Nesse caso, vamos criar um novo, tá? Para que eu vou criar um novo, gente? Questões de demonstração aqui na aula mesmo, tá? Então a gente pode colocar o nome aqui, eu vou dar o nome de guia do Obsidian, tá? E a destinação seria a pasta na onde vai ficar salvo esse cofre, tá? Eu vou salvar aqui dentro da pasta do Obsidian, vou clicar aqui em abrir, então já está lá, vou criar agora um novo cofre. Percebam que ele vem configurado no seu formato raiz, né? Então assim, ó, aqui nessa outra janela do Obsidian, que é a minha que eu já estava utilizando, ele vai ter algumas, como eu posso dizer, ele vai estar configurado com tema, com plugins que eu já instalei, mas quando eu coloco um novo cofre, que nesse caso está aqui, o Obsidian ele vai entender isso daqui como se eu tivesse começado do zero, entendeu? E de fato eu comecei do zero. Então se a gente vir aqui ó, nas configurações, vocês podem ver que eu não vou ter os plugins da comunidade ativado, eu não vou ter plugins nativos que eu tenho instalado ali no outro cofre, não vão estar instalados. Alguma coisa de aparência ó, vai estar no tema padrão e aquele outro tema que eu estou utilizando é outro. Ó. Pode ver que aqui eu não tenho nenhum tema para selecionar e isso muda a dinâmica aqui porque a gente criou um novo cofre. Para via de demonstração, ó, se eu vier aqui em configurações desse cofre, olha só, eu tenho vários temas instalados, eu tenho os plugins da comunidade ativados, eu tenho outros plugins que eu ativo aqui, tá vendo? Então meio que essas configurações são resetadas, tá? E é interessante eu falar disso, sabe por quê, pessoal? Quando você instala o Obsidian aqui no PC e faz todas as configurações, vai ficar ok, bonitinho, padrão do jeito que você deixou. Se eu fizer isso no meu celular, se eu instalar o aplicativo do Obsidian no telefone, ele vai vir zerado novamente, tá? Então é interessante você pensar que essa sincronia, tanto de configurações e de arquivos, ela é feita toda manual. Então, se você instala numa nova máquina, você tem que configurar os plugins, os arquivos, tudo manualmente, tá? Porque o Obsidian ele não tem essa sincronização como outros aplicativos, ele trabalha com arquivos locais. Ele até tem, se você vir aqui no site, ó, ele até tem o Obsidian Sync
que é esse serviço aqui, ó, que ele é pago, ele faz essa sincronia, mas ele é um serviço pago, né? Então, assim, vamos falar aqui hoje de serviços não pagos, tá? Então, já falamos sobre o Obsidian, que ele trabalha com arquivos locais no formato Markdown. Como que eu utilizo isso, né? Uma hora que você criou o seu cofre, você precisa, então, simplesmente começar fazendo anotações, tá? O legal do Obsidian, diferente do Notion, o que eu percebi aqui? Eu posso baixar o Obsidian de cara e eu não preciso pensar numa forma de me organizar, né? Diferente do Notion, que a gente geralmente quando cria o Notion a gente quer organizar tudinho os bancos de dados, as tags, onde que vai ficar cada coisa. Meio que a gente cria, né, um sistema antes para poder de fato utilizar o Notion, e a gente aqui no Obsidian é diferente. Você pode simplesmente criar aqui um novo arquivo e, pô, isso daqui pode ser uma anotação sua sobre qualquer coisa mesmo, né? Ó, por exemplo, você está assistindo esse vídeo e você está fazendo anotações aqui sobre o que eu estou falando, né? Então, guia do Obsidian, aula 1. Aí aqui você já pode começar a fazer as suas anotações, né? Tipo assim, falamos sobre os formatos de arquivos, que é... Desculpa, galera, mas vou ter que escrever, tá? Markdown, falamos sobre cofre pessoal, que são nada mais do que arquivos, né, gente? É isso. Do que arquivos no computador. E pronto. É isso que é o guia do Obsidian nessa primeira aula. E aqui a gente já criou uma primeira anotação. Ah, quero anotar sobre outra coisa. Você tem a opção de vir aqui nesse botão, criar uma nova nota e nota número 2, digamos assim. Então, não vou dar temas por agora, mas é isso. Você vai utilizando e fazendo anotações. O grande ponto de virada aqui do Obsidian é que a gente vai ver nas próximas aulas, que a gente vai falar sobre tags, sobre linkagem de notas e sobre como utilizar o Markdown de fato aqui dentro da plataforma, tá? Depois a gente vai ter uma aula sobre plugins também, que eu acho extremamente interessante ter alguns plugins no cofre, né? Mas de introdução, eu acho, ao guia do Obsidian, tá ótima essa aula. O que a gente tem que ficar atento aqui na interface, né? Ele trabalha com abas, tá vendo? Então, sempre que a gente cria uma nova nota, ele vai criar uma nova aba. E daí a gente pode simplesmente ir aqui fazendo as nossas escritas e as nossas conexões entre as notas, que a gente vai falar nessa próxima aula aqui, que eu acho que é sobre Markdown e sobre conexões, tá? Outra coisa interessante é essa parte do gráfico, né? Vocês estão vendo aqui que a gente tem todo o gráfico, que são as notas que a gente criou, mas nenhuma delas estão ligadas entre si. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Te vejo lá.